Olá, pré-ENEM Soma Online, correção dos itens 2016, referência para você e o caderno branco. E agora a questão número 75, a maior questão da prova, uma boa questão também de conhecimento, de interpretação, muito bacana. Essa questão deve ter tomado um tempo muito grande dos candidatos. Vamos então à questão 75. O pesquisador concluiu corretamente que os peixes controlam a densidade dos... Então, olha só, você tem um comando e você tem que fazer uma análise de um texto que está citado como o seguinte. Um pesquisador investigou o papel da predação por peixes na densidade e tamanho das presas, como possível controle de populações de espécies exóticas. Espécies exóticas são espécies não nativas, em costões rochosos. No experimento, colocou uma tela sobre uma área da comunidade, impedindo o acesso dos peixes ao alimento, e comparou o resultado com uma área adjacente, ou seja, uma área vizinha, na qual os peixes tinham acesso livre. O quadro apresenta os resultados encontrados após 15 dias de experimento. Então veja bem, você tem que fazer uma análise dessa tabela, na verdade isso não é um quadro, né? Isso é uma tabela com os resultados aí apresentados, correto? Então fazendo uma análise do que ele chamou de quadro, nós vamos então interpretar o seguinte. Bom, área com tela e área sem tela, então tem que comparar os dois. A quantidade, a densidade populacional dos indivíduos, dos grupos representados, não é? Das espécies representadas, e na área com tela, na área sem tela, e o tamanho médio dos indivíduos em cada grupo. Quando nós fazemos lá a análise da tabela, nós percebemos que houve um impacto grande da predação na densidade populacional de dois grupos aqui, que foram basicamente craca e mexilhão. Ambos tiveram aí influência da predação nas suas densidades, quando você compara a área com tela e a área sem tela. Mas chama-nos a atenção que em ambos houve alteração também no tamanho médio dos indivíduos. Só que, quando eu comparo craca com mexilhão, as cracas tiveram uma redução no tamanho médio dos indivíduos, ou seja, as cracas tiveram uma predação sobre indivíduos potencialmente um pouquinho maior que 1,5 cm, ou seja, os indivíduos maiores do que isso, porque o tamanho médio caiu. E quando eu comparo com mexilhões, o que eu vejo? Que o tamanho médio dos indivíduos praticamente dobrou, ou seja, o peixe se alimenta de mexilhões que são menorzinhos. E esse é um ponto importantíssimo na discussão da questão e na obtenção da sua resposta. Então vamos às alternativas agora. O pesquisador concluiu corretamente que os peixes controlam a densidade dos das. Então nós vimos lá pela nossa análise que o controle na densidade foi em cima de quê? De cracas e mexilhões, certo? Então o que nós temos aí? Alga. Não houve influência no crescimento de algas. Então nós vamos cercar nossa resposta entre letras B e C. Cracas predando especialmente animais pequenos. Na análise do tamanho médio dos indivíduos, nós percebemos que houve, pelo contrário, uma redução no tamanho médio, ou seja, ela se alimentou de animais maiores e não de animais pequenos. E mexilhões predando especialmente animais pequenos. Na nossa análise, nós observamos que houve um aumento no tamanho médio, o que diz pra gente que a predação foi preferencial, foi especial pelos animais pequenos, já que o tamanho médio aumentou. Não tem dúvida que a nossa resposta agora seria a letra C. Correto? E foi a letra C. Essa questãozinha muito boa também. A prova desse ano foi excelente, correto? Então olha aí, com a teoria na cabeça, a resposta a letra C. Discussão boa, tá? Te espero aí no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!